Olá, boa tarde. A pandemia do novo coronavírus trouxe perdas drásticas na vida de muitos brasileiros. Além da saúde, a pandemia levou milhares de empregos embora. Segundo o IBGE, no Centro-Oeste, mais de 50% das empresas fecharam as portas nos últimos 4 meses. Nesta edição do Jornal da Justiça, a gente vai tratar desse assunto e conversar com especialistas sobre o que empresas e trabalhadores podem fazer a partir de agora. Você vai ver também. Operação Postulate. Com a autorização da Justiça, Polícia Civil do Distrito Federal combate quadrilha especializada em falsificar documentos e lavagem de dinheiro. Pela manhã foram cumpridos 35 mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em várias regiões administrativas do Distrito Federal e municípios de Goiás. Combate às fake news. Ministério Público Federal assina termo de cooperação com a Safernet Brasil para combater notícias falsas na internet durante as eleições municipais. E ainda, a Justiça Eleitoral lança nova versão de aplicativo com serviços disponíveis ao eleitor. O mesmo nome, mais uma nova cara e outras funcionalidades. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou hoje a Operação Postulatio para desarticular uma organização criminosa especializada em falsificar documentos e lavagem de dinheiro. A operação foi executada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, Propriedade Material e Fraudes. Pela manhã foram cumpridos 35 mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em várias regiões administrativas do Distrito Federal e municípios de Goiás. Os suspeitos produziam e usavam documentos falsos. De acordo com a polícia, eles se passavam como titulares de precatórios e vendiam a terceiros. Os documentos falsos também foram usados para abrirem contas bancárias em Brasília. Eles também criaram empresas em que o dinheiro era lavado. Cada integrante da quadrilha possuía pelo menos 6 identificações diferentes. Já foram identificadas 8 vítimas. O prejuízo é de mais de 2 milhões de reais. Esses precatórios são provenientes de ações judiciais nos estados de Minas Gerais, Pará, Tocantins e Sergipe. Os documentos falsos também eram utilizados para abrir contas em instituição bancária no Distrito Federal, onde o dinheiro do golpe foi depositado, assim como para passar procurações nos cartórios, falando falsamente que aquele direito tinha sido passado para as vítimas, assim como para constituir empresas onde eram realizadas a lavagem de dinheiro. As vítimas, que são pessoas jurídicas e advogados que residem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, somente tomavam conhecimento que tinham sido vítimas dessa organização criminosa quando se habilitavam nos processos judiciais. E a Polícia Civil do Distrito Federal realizou também na manhã de hoje a terceira fase da Operação Snake. Um estudante de medicina veterinária suspeito de integrar um esquema criminoso voltado à prática de crimes ambientais foi preso. O universitário teve a prisão temporária decretada porque estaria atrapalhando as investigações. Ele é suspeito, inclusive, de ter escondido as serpentes que pertenciam a Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, que foi picado no dia 9 de julho pela cobra da espécie Naja. Até agora, 33 cobras foram apreendidas na capital federal. Segundo a Polícia Civil, 18 delas seriam do jovem. Pedro Henrique é investigado por suspeita de tráfico de animais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que responde durante o plantão do Judiciário, suspendeu a tramitação de recurso que discute o alcance da decisão em ação civil pública em todo o território nacional. Com essa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deverá suspender um julgamento marcado para hoje. Bom, e o governador não pode criar gratificação de servidor público por ato administrativo. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal ao analisar uma lei do Estado de Goiás de 2001
que tratou da carreira dos professores da rede pública. Quem explica para a gente é a nossa consultora jurídica, a Gisele Reis. A legislação permitia ao governador instituir gratificação por ato administrativo e também dava poderes ao secretário de Educação para fixar esses valores. Essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal por uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Entre os argumentos, a PGR alegou que as vantagens pecuniárias a servidores públicos só podem ser criadas por lei formal e específica, e não por um ato administrativo. A PGR atacou também a previsão legal de promoção na carreira por progressão vertical, ou seja, os professores poderiam passar de um nível a outro sem a necessidade de novo concurso público. O caso acabou sendo submetido a julgamento no Supremo Tribunal Federal pelo plenário virtual. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes. Para ele, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária e desde que haja autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator entendeu que a lei goiana não observou a Constituição Federal na parte que trata do princípio da reserva legal e da legalidade, tendo em vista que a instituição da gratificação não foi por uma lei específica e também não houve previsão de dotação orçamentária para esse tipo de gratificação. No entanto, o ministro garantiu que os professores não tenham diminuição nos seus vencimentos até que essas gratificações sejam absorvidas por aumentos futuros ou até que haja lei específica sobre a matéria. Em relação à progressão na carreira, o ministro destacou que a aprovação em concurso público para o ingresso em um dos cargos de professor torna desnecessária a participação em um novo certame para mudança de classe dentro da mesma carreira, já que todos, em sua essência, executam funções de professores da educação básica. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir. Bom, agora sim você vai acompanhar a reportagem que eu chamei agora há pouco. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que responde durante o plantão judiciário, ele suspendeu a tramitação de um recurso que discute o alcance da decisão em ação civil pública em todo o território nacional. Com essa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deverá suspender um julgamento que estava marcado para hoje. O tema está sob análise do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário e com repercussão geral reconhecida. Com essa decisão, o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento de um recurso do Banco Santander, que seria julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Nesse recurso, o banco questiona a adoção de medida para combater o assédio moral organizado em todas as unidades da empresa, prática que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. O banco questiona a aplicação da condenação em todo o território nacional, como determina a Lei de Ação Civil Pública. Ao suspender o julgamento, Toffoli lembrou que a abrangência territorial está sendo discutida na Corte. E por isso, em abril, o ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria no STF, suspendeu a tramitação de todos os recursos sobre o tema até que seja analisado em definitivo. Por isso, a inclusão do recurso na pauta de julgamento do TRT da 10ª Região configura desrespeito à ordem de Moraes. E veja no próximo bloco a crise enfrentada pelas empresas no Brasil por causa da pandemia. Vamos falar sobre os direitos de empresas e de trabalhadores. É no próximo bloco, a gente volta já. Na Constituição Federal, encontramos as normas fundamentais. Elas são a base e, ao mesmo tempo, o limite das demais normas jurídicas. E são importantes porque garantem igualdade aos direitos de todos os cidadãos, respeitadas as suas diferenças. Devemos nos sentir respeitados e protegidos pela nossa Constituição. A crise provocada pelo novo coronavírus em todo o mundo atingiu não só a saúde, mas também a economia. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, 4 em cada 10 empresas fecharam as portas. Neste período de pandemia, muita gente foi obrigada a se reinventar. A lanchonete do Alexandre, em Brasília, fechou as portas e passou a funcionar nos últimos meses por aplicativos de entrega. Com o fechamento, nós tivemos que iniciar um projeto que era o projeto do delivery,
É um projeto que a gente ia iniciar mais para o meio desse ano, demos início a esse projeto para ter algum faturamento, para poder não ter maiores problemas com o fechamento do estabelecimento. Nossa equipe agora está recebendo um treinamento com 2 consultoras, né, para entender como vão ser os novos procedimentos a serem adotados pelo estabelecimento e por eles em relação à roupa, máscara, face shield, né, distanciamento social. Nesta concessionária de veículos, as vendas em maio caíram 40%. Uma das opções encontradas para manter as vendas foi possibilitar a compra de veículos pela internet. Estamos criando diversas facilidades para atrair nossos clientes nesse período. Hoje, por exemplo, o cliente pode comprar o seu carro através das nossas plataformas digitais 100% online. Ele compra o carro 100% de casa. Aprova o seu crédito, avalia o seu seminovo e faz toda a negociação da sua casa. Só vem para a concessionária para assinar o contrato e retirar o seu veículo. Na primeira quinzena de junho, 610 mil empresas haviam fechado temporariamente. Outras 716 mil afirmaram que não vão reabrir as portas, mesmo depois da pandemia do coronavírus. Uma das consequências é o aumento no número de desempregados. No fim do mês passado, o Brasil tinha 12 milhões e 700 mil pessoas sem emprego. Bom, e a gente continua agora nesse assunto. Eu converso ao vivo com um especialista em direito empresarial, doutor Marcelo Tavares. Oi, doutor Marcelo, boa tarde para o senhor. Obrigada por participar conosco. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos da TV Justiça e aos nossos telespectadores. Bom, nós acompanhamos a reportagem que a pandemia, a gente está vendo desde março, ela afetou não somente a saúde dos brasileiros, como acertou em cheio também a economia no Brasil e no mundo. Aqui no país, lá em março, foram editadas várias medidas provisórias sobre essa regulamentação, essa relação entre trabalhadores e empregados. O que o senhor destaca, trabalhadores, empresas e empresários, né? O que o senhor destaca dessas medidas? Como estão as relações entre as partes? Bom, vamos lá. O governo editou algumas medidas com o objetivo não só de proteger o trabalhador nesse período de pandemia, como também aliviar a folha das empresas durante este tempo. Então, inicialmente houve uma medida provisória, que é a 936, depois ela foi convertida na Lei 14.020 e também foi editado o Decreto 10.422. Né? Em linhas gerais, as medidas que foram adotadas pelo governo através dessas leis e medida provisória foram de proporcionar redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho, com uma garantia de estabilidade por um período. Né? Com a Lei 14.020, agora o empregado tem uma estabilidade após o período de suspensão de 120 dias. Então, o objetivo principal dessas medidas adotadas pelo governo foi proteger o emprego e também permitir que a empresa desonere a sua folha de pagamento durante esse período de crise. Então, essas foram as principais medidas aí para o direito do trabalho. Eu acho que essas medidas, elas deram fôlego às empresas, né? Elas garantiram também, de certa forma, os empregos, né? A demissão já vinha alta no Brasil, agora só piorou. Mas como é que ficam os direitos e garantias dos trabalhadores? Ele precisa prezar pelo diálogo nesse momento? Esse trabalhador precisa prezar pelo diálogo com a empresa, justamente porque nós vivemos nessa situação de excepcionalidade para as duas partes, né? Sem dúvida alguma. O trabalhador também tem que ter a compreensão da dificuldade que a empresa passa, mas é claro que os seus direitos continuam resguardados pela CLT, e claro que ele deve fazer prevalecer também as disposições de um eventual acordo individual de trabalho que ele firmou com a empresa. Então, é muito importante que, caso hajam violações a esse acordo individual, a legislação que está vigente provisoriamente nesse período de pandemia, o caminho do trabalhador seria procurar a Justiça do Trabalho para obter os seus direitos. Tá? Então, é muito importante que ele tenha consciência de que seus direitos, na verdade, não foram suprimidos. Eles estão numa situação de excepcionalidade que requer também a sua compreensão diante do contexto, e acho que o principal é buscar a proteção do emprego, a manutenção do trabalhador da empresa, ainda que com algumas medidas como essa de suspensão de contrato de trabalho, auxílio emergencial, a empresa podendo complementar o valor,
do auxílio do governo. Então, todas essas situações aí estão postas para a proteção do trabalhador, mas se houver uma violação, por exemplo, uma demissão no período, nesse período de suspensão de contrato de trabalho, ele teria direito, no mínimo, a receber todo o valor do período de estabilidade que vai ser concedido a ele após o fim da pandemia. Então, é muito importante que essas medidas não sejam interpretadas como uma oportunidade de descumprimento da legislação trabalhista. Ok, doutor Marcelo Tavares, agradeço a participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor mais uma vez. Uma boa tarde e obrigado. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou 2 novas recomendações para orientar os tribunais de todo o país sobre processos de recuperação judicial e de falências. A expectativa é de que essas ações aumentem por causa da crise financeira provocada pela pandemia. O objetivo do CNJ é minimizar o impacto com demissões e fechamento de empresas. E uma das recomendações propõe a conciliação e a mediação entre empresários e fornecedores e trabalhadores também, para agilizar os processos. Segundo o relator, o conselheiro Henrique Ávila, essa pode ser uma ajuda importante para enfrentar a inadimplência no mercado. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral vai lançar uma nova versão do aplicativo e-Título, com serviços disponíveis ao eleitor. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. Uma mulher acusada de tráfico vai responder ao processo em prisão domiciliar porque ela tem um filho de 1 ano e 6 meses. Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Você vai entender agora o caso na reportagem de Jéssica Castro. Encontrar várias porções de drogas. Segundo a polícia, ela contratou o motorista para fazer o trajeto do Rio de Janeiro até o interior de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Rio considerou que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada nos fatos e que não havia ilegalidade na prisão. No pedido de liminar em habeas corpus feito ao STJ, a defesa apontou que a mulher tem um filho de menos de 2 anos de idade que depende exclusivamente da mãe e argumentou ainda que ela não era dona das drogas apreendidas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, lembrou que há entendimento do Supremo Tribunal Federal e também alterações no Código de Processo Penal que prevêem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar como regra para mães que tenham filhos pequenos. Isso se o crime não tiver sido praticado com violência, grave ameaça contra os próprios descendentes ou ainda em algumas situações excepcionais. Ao analisar o caso, o ministro destacou que não se constata nenhuma situação que possa impedir o benefício de regime para a acusada, e ela deve então aguardar em casa o julgamento do mérito do habeas corpus. O Ministério Público Federal assinou um termo de cooperação com a SaferNet Brasil, que é uma entidade que foca na promoção e defesa dos direitos humanos na internet. O objetivo é monitorar e combater a disseminação de notícias falsas na internet, relacionadas às eleições 2020. E pela parceria, servidores do Ministério Público, que são indicados pela Procuradoria-Geral Eleitoral, vão poder acessar o conteúdo da base de dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, que reúne informações da SaferNet e de instituições parceiras no Brasil e no exterior. Vou respirar um pouquinho, porque com essa máscara aqui é difícil falar. Vamos lá, só para a gente ter ideia, de 2006 até 2020, a SaferNet ela recebeu e processou mais de 4 milhões de denúncias anônimas, envolvendo quase 800 mil páginas diferentes. E a Justiça Eleitoral, ela vai lançar uma versão atualizada do e-Título. A ideia é ampliar os serviços ao eleitor, oferecer um layout moderno e garantir ainda mais segurança na utilização do aplicativo. Entre as novidades
está a possibilidade de realizar o cadastro como mesário voluntário. O mesmo nome, mais uma nova cara e outras funcionalidades. Esta é a nova versão do aplicativo da Justiça Eleitoral, e-Título. A ferramenta pode ser baixada pela App Store ou pelo Google Play, em qualquer smartphone ou tablet. Quem já possui o e-Título só precisa atualizá-lo para ter acesso às funcionalidades. Uma delas é a de que, por meio do app, o eleitor vai poder se cadastrar para trabalhar como mesário. Utilizando um serviço no aplicativo, ele vai poder dizer que quer ser mesário. A partir disso, o cadastro desse eleitor vai receber um código dizendo que ele é um mesário voluntário. No novo e-Título, que é acessível às pessoas com deficiência visual, também será possível verificar se existe algum débito eleitoral e emitir a guia de recolhimento da União para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Por meio dele, também é possível justificar a ausência às urnas. Essa função, chamada de justificativa padrão, vai estar disponível depois do dia da eleição. Bacana e seguro, né? Principalmente pelo fato de estarmos em meio a uma pandemia, um momento em que você deve evitar sair de casa. Bom, acho que você já percebeu que a ideia da Justiça Eleitoral com essa atualização é transformar o e-Título numa central de serviços ao eleitor. Ela também foi feita para adequar o aplicativo à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que busca proteger as informações e a privacidade dos usuários. Por isso, a nova ferramenta vai exigir que o eleitor cadastre uma senha assim que baixar o aplicativo. O título do papel, assim como qualquer outro documento físico, você tem sempre o problema de, perdendo aquele documento, seus dados ficam expostos para quem venha a acessar aquele documento lá na frente. A diferença de um aplicativo em meio eletrônico, em meio digital, é que você pode protegê-lo por senha, e essa é a ideia dessa versão, mas você também pode baixar o aplicativo no novo celular e essa versão vai comandar para que ela seja apagada do smartphone anterior. É claro, isso não impede que você tome cuidado na criação da sua senha, isso é um cuidado do usuário, não use senhas muito fáceis, algum controle o próprio dispositivo vai ter, por exemplo, não é possível você cadastrar uma senha de 1 a 6, isso ele mesmo já vai barrar. Se você já tem o e-Título, ele vai exigir que você crie a senha assim que o aplicativo for atualizado. A nova versão não vem com a foto do eleitor, é que a imagem costumava aparecer no canto direito da tela do seu aparelho, mas ela é considerada pela LGPD um dado sensível do cidadão. Então, a expectativa da Justiça Eleitoral é fazer em breve uma conferência facial do eleitor para só então voltar a exibir a foto no e-Título. O app também informa se você já fez a coleta biométrica. Em caso positivo, no dia da eleição você vai poder apresentar apenas o e-Título para se identificar. A sua foto vai aparecer no caderno de votação, mesmo com a retirada da exigência de biometria para estas eleições. Se você ainda não realizou o cadastramento biométrico, também vai poder apresentar o aplicativo no dia da votação, mas vai precisar mostrar um documento oficial com foto na sessão eleitoral. Além de toda essa praticidade, o e-Título é sustentável e ainda traz economia à Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, desde que o app foi lançado em dezembro de 2017, ele gerou uma economia de mais de R$1 milhão, já que houve uma redução na quantidade de impressões do documento e também de certidões de quitação eleitoral, que podem ser consultadas na ferramenta. Mas quem ainda prefere o documento em papel não precisa se preocupar. Ele continua a existir. Só que, claro, não possibilita essas facilidades. Heloísa, que mora no Piauí, não abre mão da tecnologia. Ela está entre os quase 20 milhões de eleitores que já baixaram o e-Título desde a primeira versão. Com o e-Título é bem mais prático, porque eu consigo obter a minha certidão de quitação eleitoral e o meu título de eleitor, sem precisar ir ao cartório. Também fico atualizada de várias informações, por exemplo, qual será a minha sessão, onde será o local de votação. Exatamente, Heloísa. O e-Título também possui um mapa de localização com o endereço da sua sessão eleitoral e um QR Code para a validação do próprio documento.
Então, se você ficou interessado, não deixe de fazer o download. Depois de baixá-lo, é preciso preencher os dados pessoais, o número do título ou do CPF e pronto. Tudo vai ficar gravado no seu aparelho. E lembrando, o app só será aberto com a senha que foi cadastrada. E o Ministério da Saúde divulgou na noite desta terça-feira a última atualização sobre o novo coronavírus no Brasil. Já são 2.159.654 casos confirmados. E o número de mortos pela doença chegou a 81.487. Ainda sobre o novo coronavírus, mas agora sobre a sua repercussão aqui no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal já recebeu quase 4.000 processos relacionados à Covid-19. A gente vai detalhar isso aqui no painel de ações Covid-19. Nós temos aqui 3.950 processos e também 3.943 decisões. Quer dizer, os números aí, eles empatam, né? Quase 4.000 processos que foram apresentados aqui na Corte e quase 4.000 decisões também. O ministro Toffoli, presidente da Corte, ele inclusive ressaltou isso agora no fechamento do primeiro semestre do Poder Judiciário, enfatizou também que a produtividade não caiu. O Supremo Tribunal Federal, assim como vários tribunais do país, eles não pararam, pelo contrário, a produtividade aumentou. O Judiciário, ele teve que se adaptar, foi implantado um novo formato, com sessões por videoconferência, mas isso só aumentou o trabalho dos juízes. Aqui do Supremo Tribunal Federal não foi diferente. Esse painel aqui, você pode acompanhar as ações do Poder Judiciário no nosso site, stf.jus.br. Lá estão todas as informações, as ações da Corte durante a Covid-19, dados atualizados automaticamente de 5 em 5 minutos. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Temos um novo encontro amanhã. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.